Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora você vai estar assistindo esse vídeo, mas esse vídeo nós vamos falar sobre atos proféticos. Atos proféticos. Nós falamos sobre a origem, a fonte dos pecados capitais contra a nossa alma. Defendo que às vezes um pecado na prática, ele tem pecado no seu interior que vai fazer com que você faça aquilo que você está fazendo, né? Um vício. Eu costumo dizer que há uma diferença entre hábito e vício. Vício é aquilo que você faz repetidamente que leva ao mal, que é nefasto, que é pérfido, que é sórdido, né? Para a sua alma, para o seu corpo, para o seu coração. E hábito é algo que você faz constantemente que é bom. Há essa diferença entre hábito e vício, né? E nós estudamos aqui na raiz, né, como nós podemos deter, né, um vício, deter um mau hábito. Então, se você for pegar os vídeos anteriores, né, e curta aqui embaixo do nosso canal, onde um feedback, você vai abençoar muitas pessoas. Então você vai ver a diferença entre hábito e vício, né? Hábito e vício. O hábito, você tem um hábito de ler a Bíblia, hábito de orar, hábito de meditar, hábito de fazer grandes coisas. Então, o hábito, ele é diferente do vício. O hábito, ele é diferente do vício, porque o hábito, ele lhe dá condições para você alavancar, né? Você subir de vida, você subir de oportunidade, né? Você alavancar pontos altos que você não estava alcançando, né? A diferença do hábito e do vício. O vício é onde você faz coisas que destrói a sua alma, né? O seu corpo, o seu coração. E tem vício de várias formas, né? A gente tem o vício de jogo, né? Algumas pessoas falam que é um vício de jogo. Um vício no corpo, da prostituição, pornografia, né? Um vício da alma, maledicência, comiseração. E constantemente um está atrelado ao outro. E nós colocamos, né, através do Espírito Santo, uma mensagem que o Espírito Santo nos deu, né, colocamos alguns aparatos, algo que você pode fazer para você vencer mau hábitos, né, os vícios, que são os vícios, né? E os bons hábitos você deve cultivar, você deve levar para frente, você deve seguir em frente, né? E por isso nós estudamos ao longo desse tempo todo um estudo que Deus nos deu, né? Eu sempre admirei grandes mestres, doutores, pegavam, né, inspiravam, me modelavam, né, neles, mas chegou a hora de você crescer e você ter a sua própria mensagem, né? Então eu falei sobre os 10 pecados capitais contra a nossa alma, né? E falei de 4 pecados capitais que está atrelado ao 10, mas que tem um significado diferente que você vai ver no vídeo que eu postei, né? Então, se você for voltar no vídeo, você vai ver e você vai estar completamente curado, né, com a ajuda do Espírito Santo. Mas eu quero falar hoje para vocês sobre ato profético. O que é ato profético? Ato profético, para começar, não é misticismo. Não é misticismo o ato profético, como alguns acham. Como o nome já sugere, são ações realizadas por homens, profetas de Deus, com determinado sentido profético, com o intuito de profetizar com ações e símbolos. São sinais que apontam para o reino espiritual e que têm consequências no reino físico. São ações expressas em atitudes e palavras. São ações expressas em atitudes e palavras. Então, o ato profético, como você viu aqui, é uma forma de você simbolizar pela fé algo que vai acontecer posteriormente. É um ato que você faz que
é anterior àquilo que vai acontecer como você quer. O ato profético, ele é uma das vertentes mais fortes da fé. O ato profético é quando você faz algo movido pela fé, né? Só se faz o ato profético movido pela fé. O ato profético, muitas pessoas fazem o ato profético até mesmo se conhecer, né? Eu já li histórias não somente de pessoas dentro da igreja, mas pessoas fora da igreja que praticaram atos proféticos por meio da fé. Até porque a fé, ela não está ligada à igreja somente. A fé não está ligada a uma instituição. A fé é para todos, né? A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todos nós temos direito, né, de exercer a fé e ter a fé. A fé não é apenas de uma instituição, de uma classe social, de um partido político, não. A fé, ela pertence a todos, ok? Então, geralmente, muitas pessoas fazem atos proféticos, né, de uma forma espiritual, né, que tem consequência no mundo físico. Nós vamos ver, por exemplo, Josué rodeou cerca de 7 vezes, 7 dias a muralha de Jericó. A muralha de Jericó caiu, né? É um ato profético. Elias mandou que seu mensageiro subisse, né, ao monte para ver se ia chover. 7 vezes é um ato profético. Naamã se jogou 7 vezes no rio, né, Jordão, foi um ato profético. Então, o ato profético, ele tem consequência no mundo espiritual, mas é um ato que você dá no mundo físico, uma ação que você faz no mundo físico, vendo lá o mundo espiritual, planejando o mundo espiritual, almejando o mundo espiritual, né? Então, nós vamos ver depois aqui alguns pontos de atos proféticos. Tem vários exemplos aqui. Nós vamos citar aqui alguns exemplos, né? Primeiro, atos simbolizando restauração e prosperidade, né? Elias mandou o seu moço subir 7 vezes ao cume do Carmelo. 1 Reis 18:42. Elias subiu ao cume do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe agora e olhe para a banda do mar. Ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse Elias: volte lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então disse Elias: sobe e fale com Acabe, aparelhe o carro e desce, para que a chuva não te impeça, né? Então, foi um ato profético que estava 3 anos e meio sem chover em Israel, né? E Elias, ele subiu ao monte e não tinha nada lá no monte. Ele ajoelhou, né, e declarou a palavra de vitória. E quando ele mandou o seu servo ir lá na 7ª vez, houve uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E aquele sinal foi um sinal do céu. Então, o ato profético, ele tem a revelação de Deus, ele tem a inspiração de Deus, ele tem a iluminação divina. E o ato profético, ele se estende para a vida de todos aqueles que nele creem, né? E a sorte que aquela mão se tornou uma grande chuva que molhou, encheu os rios, os lagos, os oceanos de Israel e perdurou por muito e muito tempo. Então, abasteceu de uma forma milagrosa, né, através do ato profético de Israel. Naamã mergulha no rio 7 vezes para obter a cura. Desceu ele, pois, mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificada. Então, Naamã mergulhou 7 vezes. Ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. 7 vezes no Rio Jordão, né? Tanto que na primeira vez ele ficou indignado, não aconteceu nada, mas o seu moço falou: olha, rapaz, você não está perdendo nada. E na 7ª vez ele ficou curado. O ato profético, ele é originado, né,
pela revelação, inspiração, é uma direção divina, uma direção dos céus, né, para a vida das pessoas. Josué 5,14 a 16 diz: E rodearam a cidade uma vez no segundo dia, e voltaram ao arraial, fizeram por 6 dias. No sétimo dia, levantaram-se bem de madrugada, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes. Somente aquele dia rodearam 7 vezes. E quando os sacerdotes, pela 7ª vez, tocaram trombetas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Então foi um ato profético que Josué rodeou aquelas cidades, né, com o seu povo, cerca de 13 vezes, sendo que foram 7 dias, e no último dia rodeou 7 vezes. Então, houve um quebrantar daquela cidade, houve a ruína daquela cidade de Jericó. E uma das coisas, uma das nuances é que o ato profético, ele não tem, muitas vezes, ele tem lógica, né? Aliás, a fé, ela não é lógica. A fé ela é racional, sim, mas não é lógica, né? Se você for pegar um bom cientista, se você pegar algum homem intelectual, né, um filósofo que não entende os princípios divinos, ele vai cair por terra, porque a fé é algo espiritual. A Bíblia fala que Deus revelou as coisas aos pequenos, né, aos humildes. A Bíblia fala que as coisas, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Então, se você pegar alguém para discutir atos proféticos, né, como a fé em si, eles não vão saber, porque eles não têm a direção do que é um ato profético, né? Então, realize ato profético na sua casa, né? Realize ato profético na sua rua, né? Realize atos proféticos desde quando já está de acordo com a palavra e você obter uma orientação de Deus, faça, né? Faça atos proféticos, né? Eu já tive 2 vitórias em atos proféticos para a comunidade, não foi nem tanto para mim, mas para a comunidade. Havia um galpão enorme, onde era alvo de dejetos humanos, né? Abrigava pessoas, e muitas pessoas estavam preocupadas com aquele local. E eu, por motivo até de colocar uma igreja, comecei a orar por aquele local. Muitas pessoas falaram: olha, esse local os vizinhos ficaram incomodados. E Deus me usou para trazer uma transformação naquele lugar. Um lugar gigantesco, um lugar, mas pela fé eu movi ali aquele lugar. Trouxe vários homens de Deus, de várias denominações, começamos a orar ali, jogar óleo ungido, e aquele lugar hoje se transformou em um lugar de moradia, um condomínio abençoado por Deus. Antes era um galpão sujo, imundo, grande, mas que abrigava todo tipo de sujeira humana, né? E lixos também, mas hoje não, hoje é um lugar de respeito, um lugar que traz prosperidade. Então eu passei por ali, deixei o rastro de Cristo, e aquele lugar foi mudado pelo ato profético, né? Outro ato profético que nós realizamos foi aqui na nossa rua. Nós, com 40 anos eu vim para cá, né? Estamos aqui 2 anos, mas tem morador aqui com idade de 92 anos, né? E o primeiro morador mora aqui há 40 anos, e todas as ruas foram calçadas aqui ao redor, e eu comecei a orar, me mover profeticamente desde que cheguei aqui, e de uma forma mais intensa, como Deus me falou, e de sorte que foi tudo liberado já, né, para poder estar calçando a rua. Em breve nós teremos aqui a rua calçada. Então isso me moveu pelo ato profético. O ato profético ele é real, o ato profético ele é bíblico, o ato profético ele é a essência daquilo que Deus coloca em nosso coração. Ezequiel 4:1 diz: Tu, pois, ao filho do homem, toma um tijolo e pô-lo adiante de ti e grava nele uma cidade, a cidade de Jerusalém. Deus manda a Jeremias enterrar um cinto que representa o juízo sobre o mal que estava em Israel. Assim me disse o Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre teus lombos, mas não os metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor pela segunda vez, dizendo: toma o cinto que compraste, que trazes sobre teus lombos, e levanta-te ali na fenda de uma rocha.
Deus mandou Jeremias a juntar pedras. Então você percebe que são atos proféticos. Deus dá a direção a Jeremias para ele comprar um cinto e colocar nos seus ombros para um determinado fim. Outro lado profético que nós vamos ver é Jeremias 43, 9 a 13, que diz: Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Topánis, dizendo: Toma na tua mão pedra grande e esconde-as com barro no pavimento que está na entrada da casa de Faraó em Topánis, à vista dos homens de Judá, e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono estas pedras que escondi, e ele estenderá o seu pavilhão real sobre elas. Então, Jeremias ele tem uma grande visão, e aonde ele tem uma visão da casa de Faraó, né? E o Senhor manda para ele uma ordem, né? Para pegar algumas pedras e esconder algumas pedras, e para um propósito específico, né? E foi uma bênção aquela atitude de Jeremias. Então, queridos, repetindo mais uma vez, ato profético não é misticismo, como alguns acham. Como o nome sugere, são ações realizadas por homens, profetas de Deus, com determinado sentido profético, com o intuito de profetizar com ações e símbolos. São sinais que apontam para o reino espiritual, que tem consequência no reino físico. São ações expressas, atitudes e em palavras. Então, é quando você chega na sua casa, né? Sua casa está um caos, essa casa pertence ao Senhor, você declara um salmo. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo nessa pandemia terrível, né? Essa pandemia que tem dizimado milhares e milhares de pessoas, milhões e milhões de famílias, bilhões e bilhões de sociedade, comunidade, né? Então, é uma pandemia que tem causado horror, pavor, horror e medo. Mas qual a palavra que sai da sua boca? Você tem que declarar a palavra de vitória, você tem que declarar a falência dessa essa pandemia. Você tem que declarar que Jesus é o Senhor, você tem que declarar que Deus está com você. Talvez você queira trabalhar em uma grande empresa, você tem que chegar e declarar que você vai conseguir trabalhar naquela empresa, porque Deus é contigo. Você se prepara, você usa a sua fé, você declara, porque muitas pessoas chegam em lugares altíssimos, são pessoas simples, é porque elas usaram de ato profético, elas se imaginaram lá, elas se imaginaram naquela situação, elas fizeram aquela imaginação mental, é aquilo que eu falei para vocês. Jesus, né, falou porque olhai para os livros dos vales. Deus falou para Abraão, olhai as estrelas, né? Então, querido, tenha essa visão, daquilo que você quer na sua vida, né? Tenha uma visão de como será seu futuro, né? Como diz lá em Jeremias 29:11, eis que eu tenho pensamento de vós para dar, pensamento de bem, para vos dar o fim que vos esperais. Então, você que precisa ter pensamento de bem, pensamento proativo, pensamento grande no reino de Deus, pensamento que venha lhe elevar. Por mais que você pode falar, mas eu não tenho condição de nada, eu não tenho como vencer tal gigante, eu não tenho condição de vencer tal coisa. Você tem que usar a sua fé, a sua forma, né, de vencer essa luta, né, vencer essa adversidade, esse gigante, né, através da palavra, sua boca. Sua boca é uma espada de dois gumes. Falei aqui no estudo passado. Muitos usam a sua boca para sua autodestruição, se sabota com as palavras: eu não presto, eu não consigo, eu não vou conseguir, a minha vida é uma miséria. Isso é murmuração, isso é comiseração, isso é autopiedade, e isso não vai levar a lugar nenhum. Você tem o ato profético quando você usa a sua boca ao seu favor, quando você usa a boca ao favor da sua igreja, né? Do seu pastor, do reino de Deus, do corpo de Cristo, da noiva do Cordeiro. Bem, para falar em noiva do Cordeiro, brevemente nós vamos trazer um estudo sobre Apocalipse, né? Apocalipse é um livro que já escrevemos, né? E vamos estudar sobre o livro de Apocalipse.
Hebreus 10, 37, versículo 39, 37 e 39. Né? Hebreus 10, 37 a 39. Pois ainda bem pouco tempo aquele que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam para a perdição, mas daquele que crê para a conservação da alma. Né? Então você tem que viver pela fé, você não tem que viver por aquilo que as pessoas acham, pensam, você tem que viver por aquilo que a fé fala de você. Em Gênesis 3, Adão e Eva cobrem a folha de figueira, depois Deus o veste com pele de cordeiro. Este cordeiro foi morto, o sangue foi derramado. O derramar de sangue foi um ato profético da redenção através do sangue. Veja, este foi o primeiro ato profético resultado realizado pelo próprio Deus. Em Gênesis capítulo 3. Ou seja, quando Adão e Eva estavam nus, Deus cobriu, matou um cordeiro e cobriu ele com uma veste. E fazer um simbolismo daquilo que iria vir posteriormente, que era o sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jacó usa varas simbólicas devidamente adornadas para a procriação prosperada do seu gado. Você já viu essa mensagem na Bíblia que Jacó pega galhos, né, listrados, galhos de uma só cor, e faz aquele desafio onde os filhos dos gados nascem de acordo com as varas que ele coloca. Ato profético. Né? Eliseu pede vasilha para operar o milagre do azeite, sem até que o azeite ainda existisse na época. Gideão colocou novelo nos lances pedindo a Deus conforme a confirmação de suas ações, e Deus respondeu. Gideão falou o seguinte: olha Deus, se o Senhor vai comigo, eu estou aqui com essa lã, que só fique água aqui sobre essa lã. Não fique água em cima da lã, mas ao redor da lã. E Deus respondeu. Depois ele falou: olha Deus, não fique zangado comigo, mas outro teste, que fique água só na lã, mas não fique água ao redor da lã. E Deus assim fez. Então Deus confirma, queridos. Deus, você tem um pai que ele ama você, você tem um pai que ele quer dialogar com você, você tem um pai que ele quer estar com você falando, estar com você dialogando. Deus é um pai que ele quer falar com você o tempo todo o tempo. Né? Deus não é um pai tirano, cruel, ruim, perverso, mau, não. Ele é maravilhoso, bondoso, excelso, grandioso, misericordioso, compassivo, sublime, inefável, contundente, pertinente ao seu coração. Eliseu usa um pedaço de pau para fazer flutuar o machado perdido. Ou seja, Eliseu jogou aquele pedaço de pau, alguém tinha perdido o machado, cortou o machado, e o machado voou e caiu na água. Eliseu jogou um pedaço de pau e aquele machado, ferro, né, fez flutuar. Então, o ato profético ele realiza o impossível, né, e faz coisas maravilhosas. O toque de sofá para derrubar de principados, Josué 6,4. Pisar a planta dos pés para conquistar território. Né? A Bíblia fala do teu nome, aonde pisar a planta dos pés, o Senhor me dará. Bandeira que marca o território conquistados. Né? Dízimo e oferta traz prosperidade. Um ato profético é dízimo e oferta. Quando você oferta e você dizima, você está atraindo prosperidade, mesmo que você não tenha nada, mesmo que você venha perder até tudo amanhã, mas aquela semente vai nascer e você vai prosperar e Deus não vai deixar você desamparado. Né? Muitas pessoas pensam que é dono da situação, mas o dono da situação é Deus. Os bilionários estão aí, ninguém deu nada contra os bilionários, até admiro alguns, mas nenhum deles deu a solução para a cura, né, para a vacina, porque nós estamos vivendo uma pandemia, né, onde esse vírus ele tem uma ação, mas não tem uma prevenção. Né? Por exemplo, se um vírus pegar alguém, infelizmente, tem remédios que são eficientes, contundentes, né, para o combate dessa gripe. Claro que com uma pessoa experiente, né, e bem orientada. Né? O remédio certo, mas se a pessoa não tiver uma orientação, não tiver algo que venha
informar o verdadeiro remédio, né, as pessoas vão acabar sucumbindo. Mas, de sorte que precisa se dar vacina. A vacina é muito melhor do que esses remédios que nós estamos vendo aí, por mais eficientes que seja. Por isso que o mundo está um caos. Por isso que nós estamos vivendo o prelúdio, né, da volta de Cristo. Alguns atos proféticos que você precisa fazer ou deve fazer, peça orientação ao Espírito Santo e discernimento ao Espírito Santo. Cada caso é um caso. Orar a respeito de um grande... Por exemplo, tem gente que... Eu vou dar aqui exemplo, né? Tem gente que orou a respeito de um grande banco, ordenando a liberação financeira, algo que estava trabalho, Deus respondeu. Rasgar papel de monstro, que simboliza liquidar dívidas, acusações diversas, é um fator também. Você está com dívida, você pega um papel, né, como se fosse assim, exemplo, e no valor que era dívida, você rasga. Isso é um ato profético. Ficar estaca, eliminando o terreno que você quer adquirir. Né? Geralmente as igrejas, né, e os cristãos, empreendedores fazem isso. Enterrar e desenterrar dinheiro, que simboliza como adquirir os tesouros escondidos. Gente, às vezes parece que é loucura, mas é ato profético. Isso aqui não é regra. Não é regra. Eu sempre falo que a diferença entre doutrina e dogmas. Dogmas é regra. Qual dogma? Jesus Cristo é o Senhor. Outro dogma é batismo, ceia do Senhor. Isso não muda. Né? Qual doutrina? Usar saia, usar brinco. Isso é doutrina. Usar barba. Isso é doutrina. Não faz mal nem bem. É apenas uma questão de conduta e orientação da própria igreja. E que Deus respeita. Sentar em torno da mesa simboliza a restauração familiar. Quando a família está reunida na mesa, né? Quebra de botija, que significa sistema humano, quebra de sistema humano. Né? Por exemplo, não tem a quebra da botija, um vaso, algo assim, como um sistema humano, né, diabólico, ele é tirado, ele é quebrado. Você desarma aquele sistema. Tem pastores, tem pessoas, apóstolos, né, servos de Deus, que são especialistas em desarmar esse sistema do diabo, né, o sistema maligno de gerações, de família, de empresas, enfim, de várias oportunidades. Libação, levar uma pequena porção de vinho, suco de uva e azeite de oliva, uma representa o sangue de Cristo e outra o Espírito Santo. E Jacó pôs uma coluna no lugar onde falaram com ele, uma coluna de pedra, derramou sobre ele uma libação e deitou sobre ele azeite. Né? O suco de uva representa a questão das emoções. O óleo representa o Espírito Santo. Então você chamar a cura das suas emoções, o Espírito Santo onde você quer estar e dirigir o seu propósito. Né? Então tem gente que faz isso. E outra coisa, gente, ninguém vai dizer o que você deve fazer ou não. É algo espontâneo de Deus. Né? Eu posso até responder algumas perguntas aqui, por exemplo, colocar um copo de água na televisão, né? Isso depende de quem faz, como faz, né? E quem está mandando fazer. Né? Há um contexto tudo em cima disso. Mas, independente se eu orar por um copo d'água, orar pela relógio que eu estou aqui, orar pelo esse estudo aqui, isso tudo é bênção. Tem que colocar o nome do Senhor. Né? Mas, muitas das vezes, há algo por trás que é humano, né? Até mesmo pérfido e sórdido do inimigo, com fins escusos. Mas a pessoa tem que ter o discernimento. Gente, duas coisas que o cristão precisa ter nesse tempo: discernimento e sabedoria. Discernimento e sabedoria. Sabedoria e discernimento. Discernimento e sabedoria. Sabedoria e discernimento. Por quê? Porque nós estamos vivendo, queridos, num tempo onde você precisa desses dois fundamentos, né, para você não receber profetada da igreja, para você não receber visagem no vez de visão, revelamento em vez de revelação, profecia em vez de profetada, né, culto aos anjos. Né? Gente, anjo é uma bênção, eu amo anjo. Anjo é coisa de Deus, mas os anjos não podem ser adorados.
Mas mesmo que seja adorado, a gente pode ter uma ênfase maior que Jesus. Né? Se você for falar, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, fala de Deus. Né? Outro ponto, ato profético. Grãos devem ser lançados no alto do monte, simbolizando frutos, colheita, salvação e avivamento de almas. Né? É um ato profético. E agora, queridos, deixa eu te falar algo. Tudo isso é debaixo de uma direção de Deus. Tudo isso é debaixo de uma orientação do Espírito Santo. Isso aqui você não vai fazer a dente de cachorro. Ah, porque eu quero fazer. Não, isso aqui você vai orar, você vai colocar essa chama no seu coração, vai lhe incomodar e você vai fazer aquilo que Deus mandar você fazer. E acabou. Acabou. Importa obedecer a Deus do que o homem. Quem sabe o que você precisa é você. Não é pastor, não é. Você pode pedir orientação a um pastor sábio. Porque se você pedir orientação a um pastor tolo, ele vai dizer, olha, isso aí é do diabo. Né? Às vezes pode até ser, mas e se não for? Então, se você conversar com uma pessoa sábia, ela vai lhe dizer o que você precisa saber, o que você precisa fazer. Né? Enfim, a Bíblia está recheada de atos proféticos, desde o começo até o fim, dos mais diversos. No entanto, é necessário fazermos 10 considerações. É para quem crer. É para quem crer. Ato profético é para quem crer. Se você não crê, meu amigo, tudo é possível por crer. Jesus falou, tudo é possível por crer. Se você crê, meu amigo, verás a glória de Deus. O ato profético não é para incrédulo. O ato profético não é para aquele que é zombador. O ato profético é para aquele que crê, querido. Né? Crê. Então, creia naquilo que Deus pode fazer. Creia naquilo que Deus pode operar. Creia que Deus vai fazer grandes coisas. Né? Então, outra coisa, não discuta com quem não crê. São aqui algumas observações. Né? Algumas observações e ponderações, porque o ato profético, às vezes, ele choca. Às vezes, ele choca. Não, veja bem, ele não pode ser bizarro, né? No sentido de ir de encontro com a dignidade humana. Né? Por exemplo, Deus não vai mandar você roubar. Deus não vai mandar você se prostituir. Deus não vai mandar você matar. Isso não é ato profético, isso é diabo, isso é demônio. Né? Mas, por exemplo, você pode, vamos supor, fazer algo, né? Orar, vamos supor, colocando as suas mãos diante de um banco, né? Durante 7 dias, 20 dias, 30 dias. Né? Você está fazendo mal? Não. Você está aborrecendo alguém? Também não. Você está sucumbindo alguém? Não. É uma coisa de você e Deus. Você está ali, bota sua mãozinha ali, ora, declarando, usando sua fé, acabou. Então, e ninguém tem nada a ver com isso. Agora, isso é pertinente daquilo que Deus manda você fazer. E outra coisa, queridos, existe nenhuma forma de atos proféticos dentro da legalidade divina, dentro dos parâmetros divinos. Eu trabalho muito com Bíblia. Eu gosto de ser chamado batista nesse sentido, por quê? Porque eu gosto de trabalhar com a Bíblia. O negócio é a Bíblia. O que não tem fora, o que está fora da Bíblia, eu descarto. Né? A não ser que tenha uma unção do Espírito Santo e uma revelação e confirmação e gratificação. É que tem muitas coisas que não estão na Bíblia que é de Deus. Né? Mas não vem com lagobagem, não, eu sempre falo, eu estou muito experimentado no reino, no corpo, na igreja. Né? Meus anos de pregador itinerante, né? Eu vi muitas coisas, né? Então, me dá um pouco de experiência, né? A gente, são 14 anos de pastor, eu vou para 15º ano de pastorado. Já um jovenzinho, um adolescente, né? Um adolescente. Quem faz e persevera, toma posse, usufrui. O terceiro lugar, é uma questão de fé. É uma questão de fé. É uma questão de fé para você fazer. Por exemplo, quando eu chamei os pastores, amigos meus, para orar naquele terreno, as pessoas diziam que era impossível, esse terreno aqui está muito longe, muito difícil. E realmente era um terreno colossal, gigante, animalesco. Né? 4.000 metros quadrados, um galpão, talvez o maior galpão da cidade. Né?
metros de altura, né? Mais de 60 metros de construção, de área construída, de comprimento de área construída. Então como foi destruído, foi limpo, foi tratou e mais tratou, e a área ficou linda, linda, linda. Eu conto isso no meu feed do Instagram. Então, Deus me usou poderosamente. Então, questão de fé. Talvez algumas pessoas não compreenderam, né? Está orando ali, está ali declarando a palavra, está ali profetizando, né? Está ali derramando óleo ungido, está ali fazendo um movimento espiritual, né? Não infligir ninguém, não prejudiquei ninguém, pelo contrário, as pessoas me incentivavam, né, para orar, e eu fui o Moisés de Deus ali, fui o libertador ali através do Espírito Santo, e hoje a área é tão bênção, todos os moradores estão satisfeitos e alegres. Quem faz e persevera toma posse, usufrui, quem não faz paga o preço. Então você usufruir daquilo que você ter paciência, perseverança e persistência. Paciência, perseverança e persistência. Talvez seu ato profético seja você colocar a mão, estender a mão para uma concessionária. Senhor, eu tomo posse de um carro novo. Se você tem um centavo, Deus vai te dar aquele carro. Deus pode te dar aquele carro. Porque, queridos, não é na sua força, é na força de Deus. É no propósito de Deus. Me lembro uma vez que tinha um homem que ele se não me engano, ele era faxineiro de um lugar bem simples, né, de um local simples. Além de ser faxineiro, um lugar simples. Ele desejava com um Hilux. Mas ele era homem de Deus. E o que aconteceu? Ele falou, um dia eu vou ter um Hilux. Porque Deus falou comigo. Só que ele morava praticamente em uma casa, de um cômodo, um banheiro e a cozinha só, né? Tinha 2 filhos e ganhava menos do salário mínimo. Mas era homem de Deus, né? Usado por Deus. E teve uma pessoa que estava, de sorte que teve um empresário, né? Que estava com sua filha enferma, os médicos desenganaram, né? E esse empresário, ele fez de tudo para sua filha sair daquele estado. E alguém falou que essa pessoa era usada de cura. Essa pessoa foi lá, se apresentou ao missionário sem nem lembrava daquilo que ele queria, e apenas com bom coração, porque tem gente que faz a obra de bom coração. Ele orou, Deus abençoou, a menina ficou curada, e aquele empresário falou, peça o que você quiser que eu te darei. E ele pediu o carro, novo em folha, o empresário deu o carro, comprou o carro, pagou as prestações, por determinado tempo deu a gasolina paga. Então, enfim, é isso que Deus faz. Deus faz isso, né? Deus tem suas maneiras de trabalhar. Agora, é mediante a fé, mediante se você crê, né? Se você crê ou não. Me lembro também que eu estava muito isso nas pregações, no início, uma mulher cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, ela não tinha feira, não tinha nada para comer em casa. E ela começou a orar e Deus falou com ela, vai em tal supermercado e vai em tal caixa, faça toda a compra e vai em tal caixa. Pegue e encha 3 carros de tudo que você quiser, até a boca. Assim ela fez. Quando ela chegou no supermercado, o Espírito Santo de Deus trabalha, eu sei que ele faz isso, não tenho dúvida. Quando ele chegou na caixa, era aniversário do supermercado. E foi sorteado que em tal caixa, em tal hora, Deus falou com ela tal hora, a sirene ia tocar e a pessoa ia levar tudo que ela tivesse comprado, pago pelo supermercado. Tudo. E outra coisa, ia ser levado em casa, além do mais. Então, ela foi e teve uma compra aí, né, muito vantajosa, que levou meses, né? E comprou tudo que ela quis, pelo ser sensível ao voz do Espírito Santo. Ela foi sensível
a voz do Espírito Santo. Né? Outro foi um satanista que disse que viu um crente orando e o crente falou: olha, estou precisando de que o Senhor estou precisando das necessidades básicas. O satanista ouviu e falou: vou pregar uma pressa para esse crente. Né? E pegou um carrinho cheio de compra e mandou na porta do crente e mandou dizer que foi o Satanás de lá ele que mandou. E os crentes cheios do Espírito Santo falou: é assim mesmo, glória a Deus. Né? Quando Deus manda, até o diabo obedece. Então, queridos, é isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Entendeu? Deus realiza o impossível. Somente crer, você precisa crer e ser sensível à voz do Espírito Santo. Você pode estar, é como um diapasão, é como um afinador, é como um prumo, né? Você pode estar nessa sintonia com o Espírito Santo, quando você está em oração com Ele, você está buscando a Ele. Todos nós temos essa sintonia. Não é só o Joãozinho. Talvez você esteja distante, talvez você esteja aquém, mas você pode chegar a essa sintonia. Você pode ficar perto desse lumiar, né, do Espírito Santo. E ser sensível ao ponto de falar algo de forma minuciosa. Deus, já vi que Deus fala com várias pessoas e já falou até comigo mesmo. Até comigo mesmo, em várias coisas, Deus tem falado comigo mesmo. Né? E graças a Deus. Não duvide e permaneça firme. Né? Ou seja, você tem que crer. Você tem que crer. Não duvide e permaneça firme. Creia, não duvide e permaneça firme. Não fique embaraçado com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Não viva pelo sentimento, o que você acha. Viva pelo que você sabe. Viva por aquilo que você sabe. É a palavra de Deus, não viva pela palavra de Deus. Entendeu? Viva por aquilo que você sabe. Não viva por sentimentos, por pensamentos. Viva pela palavra de Deus. Entendeu? Então, eu tenho alcancei vários sonhos, vários objetivos, né? Várias coisas que o próprio Deus me deu. O próprio Deus me deu. Não foi um homem. Quando o homem dá, ele tira. Como o homem dá, é do homem. Ele tira. Mas como Deus dá, está dado e acabou. E ninguém tira. Ninguém na face da terra tira, porque foi Deus que deu. E é de quem tentar tirar, porque paga o preço. Quando é do homem, ele tira. É dele. Tem toda uma história por trás. Né? Mas quando Deus dá, Deus deu e acabou. E ninguém tira. E se quem tentar tirar algo de você, se Deus estiver na frente, foi Deus que lhe deu, meu amigo, o preço é caro e é na hora. Não tem esse negócio lá que vai pagar, que paga na hora. Quando é algo que não tem nada a ver, né, são processos e processos, são casos e casos. Mas quando Deus lhe dá algo, e o servo do Satanás, né, uma pessoa usada pelo inimigo, tenta tirar, ele paga o preço na hora, não tem dois tempos. Não tem dois tempos. Né? Ele paga o preço na hora. Agora, se foi dele mesmo que ele deu, ele tirar, não tem problema nenhum. Isso já é outro caso. Né? É outro caso. Até o próprio Deus permite. Mas sendo Deus, ele nem toca. Sempre siga a direção de Deus. Ou seja, eu já falei, por exemplo, uma profecia, vou falar aqui sobre profecia. Gente, cuidado com profecia. Profecia não deixa confusão. Profecia não traz desconforto para ninguém, mesmo que seja repreensão. Né? Mesmo que seja repreensão. Não envergonha ninguém, não deixa confusão. São os três princípios da profecia. Não traz confusão, né? Não envergonha, né? Não envergonha ninguém, né? E não traz, não deixa a pessoa desorientada. Toda profecia tem um objetivo. Já vi várias pessoas escrevendo profecia A e a B, como eu falei. Então a profecia trazia confusão na casa da pessoa, trazia pânico para né? Colocava pessoas em situações desajustadas. Cuidado com esse tipo de profecia, querido. Cuidado com esse tipo de profecia. A profecia tem que ser equilibrada. A profecia tem que ser uma profecia nos nortes da palavra. Porque hoje em dia as pessoas estão assim. Hoje em dia é por isso que tem que ter os doutores, mesmo que eles sejam, às vezes, até chatos,
né? Mas é importante os doutores da palavra, né? Os doutores da palavra, falam doutores, não aqueles que institucionalizam o pecado, né? Esses aí estão fora, esses aí se apostaram da fé. Eu falo aqueles que são caxias mesmo do pecado, mas só bate nessa área. Só bate nessa área. Né? E aí no mundo, você vê, tem aí no meio da igreja, tem vários. Se você não vê, é porque você não pesquisa, mas tem vários no meio da igreja. Né? Então, muita coisa que eu fico olhando, temos que ter cuidado, né? Com muito julgar a profecia, não o profeta. Né? Mas tem muitos falsos profetas também, que se usa da falsa profecia para querer enganar. Mas quando você está em um ambiente, porque às vezes a pessoa tem uma emoção, às vezes a pessoa vai ver sua vida, né? E quer falar algo que não foi Deus que falou. Né? Então, às vezes por emoção, não é que a pessoa é mau caráter não. Né? Mas tem muitos espíritos de engano, você tem que ter o discernimento, você tem que ter a sensibilidade para você saber quem é que está falando. Hoje em dia falta muito discernimento de espírito. Ou você se calar, ou você julgar. Aí você não dá trela àquela pessoa. Né? Então você tem que seguir a direção de Deus. A profecia, até a exortação de Deus, que ele traz paz. Até a exortação de Deus traz paz. Quando Deus te exorta, você fica em paz. Você fica confortado. Você fica extasiado. Mesmo Deus descendo a madeira de você. Por quê? Porque o cajado de Deus, Deus é amor. Né? Mas quando você vê, eu já vi tantas papagaiadas, tanta meninice, tanta presepada, né? Que fala misericórdia, trazendo confusão na vida das pessoas, trazendo desespero na vida das pessoas. Né? É por isso que essas pessoas hoje não tem muito, não tem ainda, mas hoje não tem muito vez não, porque o povo identifica logo. Né? Tá, o espírito da pitonisa. Né? Então as pessoas têm que ter esse discernimento. E outra coisa que eu falei, tem que ter uma vida alinhada com os princípios que você prega. Ninguém é perfeito, verdade. Agora você não pode institucionalizar o pecado e você também não pode viver de uma maneira errada e estar aí profetizando. Né? Jesus fala, conserta a tua casa, conserta o teu altar, lembra-te onde caíste. Né? Você quer profetizar, você quer pregar, você quer ser um pastor, quer ser um obreiro, né? Conserte a sua casa. Né? Como diz o apóstolo Paulo, sofre as perseguições, né, de um bom evangelista e cumpre teu ministério. Sofre a perseguição de um bom evangelista e cumpre teu ministério. Agora, muitas pessoas ela apronta, né, pinta e borda, fala no meio evangélico. Porque no meio do mundo, queridos, eu não tenho nada a falar do mundo, porque o mundo é do maligno. Se o mundo mata, rouba, destrói, pinta e borda, isso é normal, absolutamente normal, porque eles estão nas trevas. Agora, o cristão é de se considerar que ele tenha fruto de arrependimento. O obreiro, ainda mais, e que faz uso da palavra, ainda mais, porque às vezes tem um cristão que é nominal. Ele pisa o pé na jaca, mas pelo menos ele não se aventura a falar aquilo que Deus não falou. Né? E quando a pessoa fala aquilo que Deus não falou e diz que foi Deus, então é difícil. Cuidado. Né? Tem que ter coerência, tem que ter cuidado, tem que ter sensatez. Se Deus realmente falou com você, né? Se foi Deus, não se precipite, como a Bíblia fala, não se precipite em dizer que foi Deus. Né? Às vezes você quer estar, quantas vezes estou pregando e tal, né? E eu falo, rapaz, Deus é uma pessoa que vai melhorar, eu declaro que vai melhorar. Não foi, Deus disse que vai melhorar, não. Você use a palavra, você pode até usar uma palavra de motivação, uma palavra de declaração na vida da pessoa, uma palavra de vitória. Agora você dizer que foi Deus que disse que você falou, Deus que mandou você falar, meu amigo, e você não sendo Deus,
Gente, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tudo bem que a gente, eu, você, qualquer outro, a gente pode, uma vez, a gente pode realmente escorregar na casca da banana, pela emoção, pelo contexto, né? Mas não fazer disso uma prática. É como eu vi uma pessoa falando que Isaías profetizou, que foi o maior profeta da Bíblia, profetizou, não sei se toda a sua vida foi 61 vezes, e tem gente que profetiza 62 vezes em um só dia. Isaías, em toda a sua vida, que foi o maior profeta da Bíblia, profetizou 61 vezes. E tem gente, né, que profetiza 61 vezes em um só dia. Então, me ajude, né, gente? Me ajude. Sétimo lugar, tem revelação pessoal. Outra coisa, a revelação, ela é pessoal. A revelação é pessoal. Já falei o seguinte, que a verdadeira profecia, ela não traz confusão, ela não envergonha ninguém, né? E ela não traz constrangimento no sentido de vergonha para ninguém. Né? Ela não traz confusão, porque já vi muitas profecias que traziam confusão, contenda na igreja, na própria igreja. Né? Eu nasci no Evangelho, graças a Deus por isso. Eu dou muito graças a Deus por isso. E eis-me aqui, Senhor. E glória a Deus por isso. Nasci no Evangelho, fico muito feliz. Como eu falei, lembro de todas as etapas até chegar até aqui. Né? Mas o que ocorre? Já vi muitas coisas no meio da igreja. Fui para a linha de frente como pastor, né, há 15 anos. Né? Sou filho de um presbítero, que meu pai também é um cara que é perito na Bíblia. Né? Um Gamaliel, como eu chamo. Né? Ele não lê livros, ele lê Bíblia, eu gosto dele a Bíblia. Mas me inspirou também. Né? Então já vi muitas papagaiadas, né? E muitas coisas, muitas meninices, muitas coisas de Deus. O que é de Deus é de Deus, o que é do diabo é do diabo. E o que é do homem é do homem, acabou. E deixa eu falar uma coisa para você, querido. Nem tudo é Deus, nem tudo é o diabo, e nem tudo é o homem. Tem coisas que é Deus, acabou. Tem coisa que é o homem, a emoção do homem, como eu falei. E tem coisa que é espírito do engano, do diabo. Né? Então tem gente que quer espiritualizar tudo. Tem gente que quer dizer que tudo é o diabo. Tem gente que quer dizer que tudo é o homem. Não. Vamos disciplinar a matéria como diz o outro. Então, a revelação é pessoal. A revelação, se Deus manda você correr, rodear a cidade toda, sendo Deus, vamos supor, sendo Deus, problema seu, amigo. Deus mandou Josué rodear a cidade toda com o exército. Seria muito melhor que Josué fosse sozinho. Problema seu. É uma coisa sua, intrínseca. Ninguém tem nada a ver com isso. Se Deus manda você atirar, como a gente fez aqui com Ezequiel, né? Que ele mandou retirar a pedra, tirar a pedra, e o rei tirou poucas pedras, e ele foi punido por isso, né? Porque Deus, ele foi tão incrédulo que foi um negócio tão grande. E ele não fez aquilo que Deus mandou ele fazer. Né? Foram atirar várias pedras. Então, nós devemos, querido, ter essa consciência. Nós devemos ter essa consciência, devemos ter essa maturidade. Né? Então, nós devemos ter essa maturidade e essa consciência de fazer aquilo que é correto, aquilo que é certo. Né? E se Deus falou com você, problema seu e Deus, mais de ninguém tem nada a ver com isso. Foi Deus que falou, foi Deus que lhe iluminou, foi Deus que lhe orientou. Acabou, é você e Deus. É você e Deus. Desde quando não venha ferir princípios bíblicos. Deixa bem claro. Desde quando não venha ferir princípio bíblico. Você pode ter sim a confirmação de um pastor, né? A confirmação de uma pessoa mais sábia, a confirmação de um mestre, a confirmação de uma mulher idônea, de um homem de Deus idôneo, mas você, se foi Deus que falou, fique em paz. Você que vai ver esse vídeo, fique em paz. Fique em paz. Tem revelação que é coletiva, ou seja, às vezes é uma revelação que Deus dá ao pastor para ele
local, para uma cidade, para um bairro, né? Para um bairro. Não quer dizer que isso vai virar uma regra. É uma revelação coletiva para a cidade, para o bairro. Não vai virar uma regra. Entendeu? Então nós temos que ter sabedoria para poder ter esse entendimento, direcionamento, né? Porque às vezes Deus dá uma revelação a uma igreja, a um profeta, a um pastor, e ele quer que o mundo todo abrace a visão dele. Foi de Deus, foi, mas foi para uma época e um momento e um local específico. Qual o erro dele? Que quer que todas as igrejas abracem. Então, isso tem que ter discernimento, tem que ter sabedoria e equilíbrio, né? Tem que crer para depois ver. Gente, uma das coisas que você precisa, por isso que Deus falou para Abraão, veja as estrelas, né? Abraão precisava crer para depois ver. Você precisa crer para depois ver. Eu preciso crer para depois ver, né? Olhar para os lírios do campo. Você precisa ver uma imagem mental, né? Faça ideia daquilo que você quer para a sua vida, né? A casa que você quer, o casamento que você quer, o carro que você quer, né? Não quer dizer que você vai receber tudo amanhã, mas faça ter uma direção mental daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai ter, de como você vai se comportar, em nome de Jesus, e Deus vai lhe abençoar, né? As almas que você vai ganhar para Jesus, né? Você ter uma vida santa, reta, diante de Deus, faça essa condição mental, né? Ganhando almas para Jesus, usando seus dons, seus talentos, né? Para a glória de Deus, faça isso, entendeu? Faça isso que você vai ser feliz. Então, é isso que os coaches falam. Você tem que ter uma visão mental daquilo que você vai fazer. E isso que a Bíblia já falava. Deus falou para Abraão, Abraão, olhe as estrelas, Abraão. Ou a Bíblia não fala isso? Ou estou mentindo? Ou Deus mandou Abraão olhar Saci Pererê, que não existe? Ou Deus mandou Abraão olhar um jogo de futebol? Claro que Deus mandou Abraão olhar as estrelas, querido. Então é Bíblia. Você não tem onde refutar, é Bíblia, né? E Jesus falou, olhai para os lírios dos vales. Olhai para os lírios dos vales, né? Então você precisa ter esse entendimento. E 10º lugar, desfrute e faça quantas vezes achar necessário segundo a orientação de Deus. Então, você vai fazer quantas vezes necessário for os atos proféticos, né? Você vai fazer quantas vezes necessário for os atos proféticos. Quantas vezes for necessário, faça. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém como os outros. As pessoas, desde quando você não defraude ninguém, desde quando você não escandalize ninguém, né? E desde quando você não faça mal, né, a si mesmo, no próximo, nem a Deus, meu amigo, para cima, como diz o outro, para cima sem pena, grandão sem medo para cima. Então, é isso, querido, que você precisa aprender. Então, esse estudo aí de lado profético, graças a Deus nós temos um só dia, né? E é você ter essa consciência, né? Eu falei aqui ontem sobre você usar a farmácia que tem dentro do seu corpo, né? Vou repetir aqui, a dopamina, comemorar, ser grato, fazer exercícios, né? Pense, queridos, naquilo que dá esperança, pense no carro que você quer, a salvação. Mas isso é teologia da prosperidade. Meu amigo, você pode falar o que você quiser, mas eu estou falando aqui debaixo da orientação do Espírito Santo, né? Pense na salvação da sua família, do seu país, na cura das doenças, né? Serotonina, otimismo, ver o lado bom das coisas. Jesus, ele fazia isso, né? Porque, querido, só tem um hormônio ruim, que é o cortisol. E eu não vejo Jesus provocando esse hormônio em ninguém. Não vejo. Melatonina, tome um pouco de sol, relaxe. Noradrenalina para massagem, exercícios físicos. Oxitocina, abraça o verdadeiro troca de afetos. Abraça as pessoas, né?
GABA, comer castanha, foco, meditação, respiração, endorfina, chocolate, risos, contatos com a natureza. Então isso muito vai ajudar os seus atos, né, na elaboração dos seus atos proféticos. Então pesquisa um pouco mais. Né? Então, queridos, eu termino aqui esse vídeo sobre atos proféticos. Depois eu vou estar falando sobre... Eu tenho 12 livros, né? Vou falar sobre a igreja está preparada para o arrebatamento. Vou falar sobre a Jornada das 40, alguns tópicos, né? O Brasil, o celeiro do mundo, né? Vou falar aqui várias coisas. Depois quero falar também sobre os 4 templos, né? E um pouco, e falando sobre aqui a situação que nós estamos vivendo, né? A situação que nós estamos vivendo no nosso mundo moderno, né? Então eu vou falar aqui muitas coisas sobre os assuntos que nós estamos vivendo e que você venha ser grandemente abençoado, né? Mas, graças a Deus, né? Glória a Deus por terminar mais um vídeo com sucesso. Obrigado pela situação. Seja abençoado. Peça ao Espírito Santo, Deus que lhe oriente. Confie no seu coração a obra que tem na sua vida. Amém? Abençoe. Que Deus lhe abençoe grandemente. Curta esse canal. Comente. E Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Forte abraço.